Olha que lindo. Você vê. É o brasão de armas brasileiro. Parece com a bandeira. Ou eu tô me enganando? Tá por aqui. O José Sarney. Quem é aqui? Gente, vendedores ambulantes. Isso aqui foi na época da escravidão, certo? Gente, esse... Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe pra você. Olha isso aqui. Olha o tanto de livros. Hoje é um prato cheio para quem gosta de folheação em livro. Esses são livros da minha antiga quinta série. Esse daqui é da quinta série. Eu guardo esses livros como lembrança. Eu tinha muito mais, mas por ignorância acabei jogando fora alguns, sabe? Eu me arrependo muito hoje. E esses sobraram. Tem uns aqui que não são livros, mas eu vou mostrar pra vocês o que são. Então vamos lá, ao que interessa. Fazer vocês relaxar. Será que esse barulho é gostoso? Hino nacional. Nossa, eu lembro que a gente ia pro pátio toda sexta-feira cantar o hino nacional. Em fila, né? Vocês também eram assim na escola? Quer dizer, na escola de vocês também era assim? Hoje em dia também é assim ainda, né? Parece que a gente ainda canta o hino de Mato Grosso do Sul, o hino de Campo Grande, parece. Não sei se é em todas as escolas, eu acho que em algumas não. Esse aqui, nossa, eu adorava, até hoje eu adoro ciências. Ciências é o meu preferido. Tanto é que eu queria fazer biologia, mas aí eu optei por seguir o rumo da educação mesmo. Porque eu queria ser bióloga, né? Quem sabe um dia eu faça por hobby, né? É muito bom fazer coisas que a gente ama. Faz bem pra nossa alma. Olha só. Olha. Unidade 1. Os seres vivos e o meio ambiente. Nossa, adorava. Ecologia. Você pisa e se move no solo. Você sobrevive graças à água do ambiente. Enfim. Ai, gente, como eu amo ciências. Foi por isso que de todos os livros que eu tinha, ciências foi um dos poucos que sobraram. Não me desfiz dele, olha. Nossa, eu amava estudar os seres vivos. Ecologia, meu Deus. Queria ser bióloga. Só que aí a vida foi me levando para outros caminhos. Eu tô feliz onde tô hoje. Tô correndo atrás dos objetivos. Olha, gente. Oh, meu Deus, como eu amo. Eu amo Joaninha, gente, olha. Ai, meu Deus, que paixão. Eu falo assim, eu falo aqui pras pessoas da minha casa que se eu acreditasse em reencarnação, eu diria que eu fui uma flor ou um animal. Sei lá, uma parte da natureza na vida passada, porque, cara, é minha paixão estar no meio das flores, das plantas, no meio dos animais. Nossa, como eu amo. Meu Deus. Olha, gente. Meu Deus do céu, olha isso. Tuiuiu. Tuiuiu tem muito aqui no Pantanal. Vocês conhecem? Ai, gente, como eu amo. Olha só, gado. Eu já tirei muito leite de vaca, sabiam? Quando meu pai morava na roça, ele levantava 4 horas da manhã e eu adorava levantar junto. Eu queria tirar leite da vaca e eu tomava leite direto do peito da vaca. Pior que saía aquelas rajadas de sangue.
Ai, gente, desculpa estar falando isso pra vocês. Mas é que eu lembrei disso. E eu bebia, mesmo assim. Mas era tão gostoso. Ai, como era gostoso beber leite direto da vaca. Mas eu não sei como que não tava diarreia. Eu não lembro de me dar diarreia, não. Que até muitos médicos dizem, né, que leite da vaca foi feito pro bezerro, não foi feito pro humano. Enfim. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que esse vídeo vai ter mais voz do que folha de papel, né? Eu achei que ia ter bastante folha de papel, mas tô falando tanto. E eu vou ter que me apressar, senão vai dar pra mostrar. Senão não vai dar pra mostrar tudo pra vocês. Ai, gente. Como eu amo ciências. Como eu amo ler sobre animais e plantas. Olha. A fotossíntese. Ai, como eu amava estudar fotossíntese. Quando a gente era criança, a gente era feliz e não sabia. Só estudava e não tinha preocupações em pagar contas. Não tinha responsabilidades. Olha, cadeia alimentar. Ai, minha paixão. Minha paixão. E aí a gente não tinha contas. Só ia pra escola, voltava, o almoço estava pronto. Mamãe fazia comida, jantar, tudo. Ai, gente, como é bom ser criança. Olha. Nossa, esse livro é lindo. Eu acho que os livros de hoje em dia não são tão lindos assim. Nossa, esse aqui é bem cruel mostrar pra criança, olha. Claro que tem que mostrar, né? Animais carnívoros. Predação. São as relações. Relações desarmônicas. Predatismo. Cupim. Ai, gente. Cupim. Nossa, eu amo pegar a estrada e observar os cupinzeiros. Eu nunca parei pra ficar perto de um cupinzeiro, mas é meu sonho. Algum dia, quando eu viajar, eu vou fazer isso. Agora é sobre o solo. Sobre o solo nunca me chamou muita atenção, não. O que eu mais gostava era sobre plantas e animais. Vamos ver se tem mais algo interessante. Se eu for mostrar de folha em folha, esse vídeo vai virar umas 2 horas de vídeo. Então eu vou me apressar um pouco aqui. Senão vocês se enjoam, né, pessoal? Lindo. Esse aqui eu vou guardar pra sempre. Pra sempre. Deixa ele assim. Nossa, esse aqui tá sem capa, gente, ó. Já é tão velhinho que perdeu a capa. Mas esse aqui não era meu, é do meu irmão. Meu irmão já é bem mais velho do que eu. Mas ele foi embora, ele se mudou e deixou lá em casa, na nossa antiga casa. E ficou. Ficou até hoje em casa. A união da família. Fala sobre família, né? É muito bonito também. Antigamente, esses livros tinham umas ilustrações muito bonitas, né? Nossa, é muito bonito. A educação é muito importante. Devemos cumprimentar o professor ao entrarmos na sala de aula e os colegas quando chegamos na escola. Também devemos cumprimentar os demais funcionários da escola. Oh, que coisa linda!
Olha. Ai, gente. Me encanto com esses livros, sabe? Eu sou muito espiritual, gosto muito dessas coisas que mexem com a alma. Não religiosa, espiritual mesmo. Ele é muito lindo esse livro. Eu nem sei de que série é, tá sem capa. Mas é do meu irmão. Gente, eu ia fazer esse SMR com o tema de sons de folheação. Igual eu disse no começo do livro. Meu Deus, tô falando em livro. Igual eu disse no começo do vídeo. Mas acho que eu vou mudar. Não vai ser sons de folheação, vai ser sons de voz mesmo. Eu me empolguei. É que eu gosto de falar sobre os livros da minha infância. Olha, gente. Minha paixão é ficar observando o céu, a lua e as estrelas. Ai, meu Deus. Olha, minha cara. Bom dia, sol. Tchau, sol. Gente, eu amo cumprimentar o sol. Não sou doida, não, gente. Não sou doida. Olha, relevo. Montanha. Ai, pasto. Gente, eu cresci no interior, então eu amo o pasto. Eu amo o cheiro de cocô de vaca. Nossa, como eu amo aquele cheiro de esterco. Ai, adoro. Faz muito bem pra minha saúde. Sempre quando eu preciso me desestressar, eu vou pra um lugar calmo, onde tem contato com a natureza. O contato com a natureza me renova minhas energias. Vocês são assim igual eu? Olha, gente, essa paisagem. Uma garça, coqueiros lá no horizonte, os peixinhos no rio, uma onça, um jacaré. Oh. Como eu amo, gente. Eu vou ter que me apressar, senão não vou conseguir mostrar tudo que eu queria mostrar. Eu amo esse poeminha. Dia 21 de setembro, o dia da árvore, né, pessoal? Olha, que lindo. Quando eu era criança, chegava dia 21 de dezembro, lá em casa na minha antiga casa, era no interior, bem no interiorzão, era cheio de árvores. A gente abraçava as árvores e beijava. É sério. Desde criança eu sou assim. Sinto uma conexão muito forte com a natureza. Muito forte. Por isso que eu digo que se eu acreditasse em reencarnação, não tenho nada contra quem acredita. Mas é que eu não acredito mesmo. Cultura, né, gente? Cada um cresceu numa cultura diferente. Mas se eu acreditasse em reencarnação, eu diria que eu fui uma árvore ou algo da natureza, ou um animal. A árvore é a nossa maior amiga, porque ela nos dá frutos, flores, madeira, alimentos, óleos e muitos outros produtos. Além disso, a árvore purifica o ar. Oh, que coisa mais linda. Aqui plantando árvore. As árvores são boas e tantas coisas nos dão, que nos merecem, por certo, respeito, amor e gratidão. De Baltazar de Godoy Moreira. Ai, gente, que isso? Festa junina, olha. Padre José de Anchieta, quando chegou ao Brasil para evangelizar os índios. Olha, gente,
Dia da Independência, né? 7 de setembro. Viva a Semana da Pátria! Salve o povo brasileiro! Viva a nossa independência! Salve Dom Pedro I! Oh, eu amo esses poeminhas. Aí, dia 25 de agosto, Dia do Soldado. Que legal, gente. Esse livro tem várias datas comemorativas. Dia dos Pais. Olha que lindo. É um poema, gente, ó. Quer escrever aí para vocês entregarem para os seus papais no Dia dos Pais? Papai, neste grande dia, felizes estamos nós, em tua boa companhia. Nunca nos sentimos sós. Papaizinho, nós desejamos trazer-te muita alegria, e por isso aqui estamos a comemorar o teu dia. Somos peraltas, sabemos, mas somos bons, podes crer. Se algumas artes fazemos, não é por nosso querer. A ti sabes perdoar, amamos com devoção, e aqui estamos para te dar todo o nosso coração. E daí foi escrito por Ida Nunes Gonçalves. Que lindo. Ida. Vocês conhecem aquela piada da Ida? Não é piada não, é trote. Meu Deus, eu cheguei a fazer tantos trotes com meus irmãos. Quando era criança, eu pegava o telefone da minha mãe, eu e meus irmãos. A gente ligava para um número aleatório. Ai, meu Deus. E aí caía na casa de alguém. Daí a gente falava, alô, é da casa da Ida? Aí a pessoa falava, não. Ah, então eu ligo na volta. Ai, gente, meu Deus. A gente adorava fazer isso. As pessoas ficavam iradas. Hoje em dia é perigoso fazer trote, né, pessoal? Passar trote. Hoje em dia dá muita polícia. Mas antigamente não dava essas coisas, não. A gente fazia trote adoidado. Olha, Dia das Mães. Aí eu li o poema do Dia dos Pais, agora eu vou ter que ler o poema do Dia das Mães. Minha amiga mais querida é aquela que me guia, ensinando com carinho o dever de cada dia. Ela é muito paciente, não castiga nem magoa. Quando eu quero me aconselha, dá-me um beijo e me perdoa. Ela sabe tanta coisa, sabe tudo desta vida. E agora quem é ela? É você, mamãe querida. Isso foi escrito por Olga Pullman. Gente, meu Deus. Não vai ser folheação, não, vai ser CMR, vai ser voz suave mesmo. Olha, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Gente, esse livro é cheio de poemas e poesias. Que coisa mais linda. É um ouro, né, gente? É um tesouro. É um tesouro. Toda criança aplicada procura sempre estudar. O estudo é uma das formas mais nobres de trabalhar. A criança estudiosa, na escola, cumpre o dever. Procura no seu trabalho o tesouro do saber. Pega os livros, vou à escola, de alma feliz a cantar. Sou aluno estudioso, eu gosto de trabalhar. Oh, que lindo! Ixi, se eu ler todos os poemas, vai dar 2 horas de vídeo. Oh, é o dia 22 de abril, dia do descobrimento. Foi a 22 de abril que Pedro Álvares Cabral descobriu com sua esquadra a nossa terra natal. Dia do tio. Ai, gente, eu tô entendendo. Esse livro, ele é só de datas comemorativas brasileiras. Ai, agora eu entendi. Olha, dia do Tiradentes. Caraca, não sabia não. Quer dizer, eu sabia, mas tinha esquecido, né? Ah, tá aqui, ó. Datas comemorativas. Ah, tá. Então não é um livro só disso. É que daqui pra trás vai falar só sobre datas comemorativas. E daqui pra frente é normal. É um livro normal. Olha, sobre o município.
Nossa, é tanta coisa. Gente, eu vou ter que trocar, senão não vou conseguir mostrar todos os livros pra vocês. Tá, lindo. Maravilhoso. Ah, não. Esse aqui não vai nem durar nem 5 minutos mostrando esse livro. Matemática. Da terceira série. Que no caso é a antiga terceira série, né? Hoje é o 4º ano. Nossa, gente. Eu odiava matemática. Nunca reprovei, mas também não gostava não. Passava na barra. Nossa. Não gostava. Eu gostei de matemática até minha segunda série, que era só cálculo de mais e menos. Mas depois disso, passei a odiar. Ai, gente, olha que coisa linda. As fases da lua. Lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente. Ai, amo. Amo as fases da lua. Ah, gente. Esse aqui, pra você que não sabe que mês que tem 30 dias e que mês que tem 31 dias, foi através desse aqui que hoje em dia eu sei. Se alguém me perguntar quantos dias tem novembro, eu já sei. 30. Porque, ai gente, não é porque eu olhei aqui não. Cadê? Ah, aqui tem, ó. Eu nem olhei. Mas foi através daqui. É um poema que você nunca mais vai esquecer. E sempre quando alguém te perguntar quantos dias tem tal mês, você vai lembrar desse poema pra sempre. E lembrando desse poema, na sua mente, você vai cantar esse poema na sua mente. E aí depois você fala o que deu. Olha como é o poema. 30 dias tem novembro. Abril, junho e setembro. 28 só tem um. Os demais são 31. Aqui tá escrito diferente. Tá escrito os mais todos 31. Eu aprendi assim. Os demais são 31. Nunca mais você vai esquecer. Se você não sabia, agora você vai saber pra sempre. Quantos dias tem tal mês. Lindo. Aqui. Geografia. Geografia é igual ciências, eu adoro. Geografia. Nossa, não fala o ano? Número 1. Mas não é primeira série, não. Primeira série, aprender geografia é duro, né, gente? Nossa, mas deve ter sim em algum lugar. Credo, gente, não fala não. Que ano que é? De que série? Que horror. Mas eu acredito que deve ser da 5ª série. Deixa eu apressar aqui, senão não vai dar tempo de apresentar todos os livros pra vocês. Ó, a geografia também. Ah, esse aqui fala, ó. 8ª série. Esse aqui eu já tava velha já. 8ª série. Geografia. Campo agrostológico de Mato Grosso do Sul. Plantas forrageiras e plantas tóxicas. Esse aqui eu ganhei. Muito bom esse livro. Você conhece as plantas forrageiras e as plantas tóxicas de Mato Grosso do Sul. Ai, gente, não vai dar pra apresentar folha por folha, não.
Pode ser muita coisa. Olha, História do Brasil. 5ª série. Índios. Lindo, né? Na 5ª série, eu odiava a história. Mas acho que eu odiava a história por causa da professora. Já viram aquele texto que o que faz você odiar uma matéria ou uma disciplina não é a matéria em si, é o professor. Sempre tem aquele professor de infância que te deu trauma, né? Porque ele era muito ruim. E sempre tem aquele que você amava a matéria porque era um professor maravilhoso. Tem muito isso. Essa professora aqui da 5ª série, ela era muito brava, muito. E eu peguei trauma dela e não gostava de história. Mas depois, dos outros anos, eu fui gostando de novo. Porque os professores foram melhores. Ó, gente, eu gosto de estudos sociais. Esse livro aqui todos Nacional. Todos os livros dessa editora, que editora que é? Editora Nacional. Todos os livros dessa editora tinham essa frase. Aí, como era estudos sociais, ficou: eu gosto de estudos sociais. De ciências, eu gosto de ciências. De português, eu gosto de português. Era uma gracinha. Olha que lindo. Ai, uma vez eu copiei esse desenhei no papel. Eu adorava desenhar. E eu sempre gostava de olhar e desenhar. Nossa, gente, esse livro, ele tem uma folha que não é essa folha comum de livro. É uma folha diferente. Eu não sei explicar que folha que é essa, não. É aquelas folhas lisas, sabe? Ó, olha aqui. Que brilha. Não é folha normal. É uma folha lisa. Folha fina, sabe? Parece coisa de rico. Coisa de escola particular. Pra vocês verem, escola pública. Antigamente tinha mais condições, né? De, sei lá, sustentar a educação. Não sei o que aconteceu. Olha aqui, ó, como que é. Aquelas folhas que brilham. Lisinha. Uma delícia. Nunca vou me desfazer desse livro. Olha, gente, que lindo. Esse aqui é o símbolo do Mato Grosso do Sul, será? Ah, não, nada a ver. É o brasão de armas brasileiro. Parece com a bandeira, ou eu tô me enganando? Não, eu tô confundindo. É verdade. Esse aqui é o brasão das forças brasileiras. Que lindo, olha. Ai, nossa bandeira. Amamos o nosso país, né, gente? Quem não ama o Brasil? Tão lindo. Ah, que lindo, olha. Ai, um Brasil na sua capa. Na sua capa, não. Um Brasil na sua tela. Que linda a nossa bandeira, né, gente? Nossa, eu tenho orgulho de morar no Brasil. Nem quando eu ficar rica, milionária, eu não vou sair do Brasil. Eu amo o Brasil. Olha, gente. Tá vendo como que é a folha? Ela não é folha qualquer. É aquelas folhas lisas, folha fina. Ó. O brilho. Uau. Gente. Por isso que a gente deve votar bem, sabe? Pra um governante, né, que cuide do Brasil como o Brasil merece. Olha só quem tá por aqui. O José Sarney. Quem aqui conhece o José Sarney? Ele ainda é vivo, hein, gente? Pronunciamento do presidente José Sarney no dia da posse. Que legal, ó, é a história dele no dia da posse dele. Que legal, ele foi presidente do Brasil. Vocês estudaram essa história, né? Ou estão estudando, ou ainda vão estudar. Ai, que legal. Nem lembrava mais como esse livro é bom. Olha o Deodoro de Fonseca.
foi o cara... Nossa, eu já esqueci quem foi esse cara. Vou ter que ler aqui. Dom Pedro II, surgir das ideias republicanas. Aqui. O governo provisório da proclamação da República. Aqui, eu tô lendo aqui. Até a promulgação da primeira Constituição da República em 24 de janeiro de 1891, teve como presidente o Marechal Deodoro. Ah, ele foi presidente. Ai, gente, como que eu não lembrava mais disso? Não lembrava disso. Ai, faz tempo também, né? Dá um desconto pra mim, que faz tempo que eu não vejo história. Olha, gente, vendedores ambulantes. Isso aqui foi na época da escravidão, será, né? Certo. Princesa Isabel. Gente, esse vídeo certeza que vai ter os comentários desativados, porque toda vez que eu mostro fotos de pessoas ou falo nomes, o YouTube desativa os comentários. Eu já reparei isso, sério mesmo. Então tenho certeza que vai estar desativado, já tô até vendo. Olha o José do Patrocínio. Nossa, eu conheço. Bom, tem que ler todinho esse livro para relembrar a história do Brasil. Olha o menino Dom Pedro II. Teve que assumir bem jovem, né, gente? Vocês lembram? Estudou isso em história? Quem estudou em história tá estudando? Olha, é bom pro Enem também. Isso aqui cai no Enem, hein? Olha que legal. E olha que é da 4ª série. Que hoje é o 5º ano. Viu? Nossa, gente, e esse livro é de escola pública, viu, gente? Não é particular, né? Eu nunca estudei em escola particular. Grito do Ipiranga. Dom Pedro II proclamou o Grito do Ipiranga. Foi aqui que ele falou independência ou morte? Ou foi na proclamação da República? Não lembro, gente. Eu lembro que... Acho que foi na proclamação da República, né? Ou foi no Grito do Ipiranga? Ai, meu Deus, eu não lembro. Eu sei que em uma dessas duas datas, o povo acha ele um herói, né? Porque ele fez tudo o que fez, né? Ele libertou o Brasil das garras de Portugal. Só que ele fez isso porque ele tava com muita dor de barriga. Tava com caganeira. Diz que ele comeu umas coisas e ficou com caganeira. Então ele queria se livrar logo de toda aquela encrenca e proclamou logo independência ou morte. Acabou. É sério mesmo, gente. Essa história é real. E o povo romantiza, mas não foi romântico, não. Essa foi... Pesquisem pra vocês verem. Acho que vocês já estudaram isso. Que ele tava passando mal, de dor de barriga. Aí ele teve que fazer logo o negócio. Olha, a Dona Maria... Ai, meu Deus, não sei nem se vocês estão vendo. Dona Maria e o Dom Pedro. Ou Dom João. Cena dos Conjurados. Olha o Tiradentes, gente. Tiradentes. Não é Tiradentes, não. Ah, é sim, condenação de Tiradentes aqui. É a condenação do Tiradentes. Coitado. Julgamento de Felipe dos Santos. Gente. Se tem pessoas que acham que hoje em dia tá difícil, imagina nessa época aqui. Que não tinha leis pra nada. Não tinha leis pras mulheres, não tinha leis pras crianças. Não tinha nada. Era pura escravidão. Ó. Algodão. Olha, Ponta Porã, gente, ó. Mato Grosso do Sul. Aqui onde eu moro. Ai, gente, eu catei muito algodão com meu pai, sabia? Quando meu pai morava na roça, que eu falei que ele tirava leite das vacas, eu também catei algodão. Catei feijão. Mas não porque eu era obrigada, porque eu adorava. Falei pra vocês do meu contato com a natureza. Eu amo estar com a natureza. E o algodão, quando ele tá na planta, gente, ele tem um cheiro tão bom. Na verdade, é o cheiro que vocês compram aquelas roupas legítimas de algodão. É aquele cheiro. Roupa legítima mesmo, não falsificada. A onça. A Maria Marruá. Vocês assistiram a novela? Acabou, né, gente? Foi uma novela muito boa, mas eu não assistia muito, não. Eu só via algumas partes, mas não assistia, não.
Eu não sou de assistir muita coisa, não. Prefiro mais leituras e conhecimento do que TV. Quem é esse cara? Gaúcho. Gente, foram tempos difíceis, né? Olha aqui, a espiga de trigo. Bonita, né? Rio Grande do Sul. Então, tem gente que acha que hoje a gente tá em tempos difíceis, mas o Brasil já teve épocas piores. Então, devemos ser gratos pela época que estamos vivendo. E buscar sempre melhorar de vida, né? Nós somos responsáveis pela nossa própria realidade. Amo esse livro, nossa. Amo demais, gente. É da Cecília Passos e Zeneide Silva. Parabéns a essas duas mulheres. Nem sei se elas são vivas hoje, acho que não. Acho que não, faz muitos anos. Mas parabéns por essa obra. Escola pública tão de qualidade. Tá acabando, gente. Olha, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse aqui cai muito em vestibular, gente. Quem vai prestar vestibular? Claro, depende de cada universidade, né? A Universidade Federal daqui de Mato Grosso do Sul cai. Policarpo Quaresma. Agora as outras universidades não sei. Aí tem que olhar o edital. Li esse livro todinho quando fui prestar o vestibular. Meu Deus, li tanta coisa. Graças a Deus passou, tudo passa. Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro muito bom, mas é muito triste. O próprio nome já diz, né, gente? Triste Fim de Policarpo Quaresma. É muito triste. De Lima Barreto. Dá vontade de chorar no final do livro. Gente, eu achava que ia ser mais sons de folheação, mas não. Vai ser sons de fala mesmo. Vou até colocar no tema pra não ficar uma coisa falsa, né? Quem vê no tema uma coisa e entra é outra coisa. Ai, gente, nossa. Ai, isso aqui me fez lembrar uma coisa. Vou gravar um vídeo pra vocês com a minha clarineta. Eu tenho uma clarineta. Ou clarinete, um dos dois. Pode falar os dois que tá certo. Eu tocava na Assembleia de Deus. Quem aqui é da Assembleia de Deus ou já foi? Ai, gente, eu amava. Eu tocava, gente, eu tenho minha clarineta até hoje. Mas não nessa daqui, isso aqui é antiga, isso aqui é da época do meu pai. Ó, gente, esse aqui eu nunca vou jogar fora. Esse aqui tem um valor sentimental muito grande. Olha, Graciane, quero falar com você e a Érica no final. Assinado Samuel. Era o nosso maestro. Ele faleceu de uma forma muito triste, gente. Foi um acidente. Quando ele estava voltando à noite da igreja, ele pegava a BR e de moto, ele bateu num cavalo no meio da BR. Foi morte na hora. Infelizmente, cara, foi... E a gente tocou no velório dele, sabe? Foi difícil. Cara, pensa num homem de Deus, sabe? Um homem abençoado. Tá num lugar melhor essa hora. Olha essa foto. Boa pra pôr num quadro, ó. Olha o ano, gente. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo nem eram nascidos, né? Nossa, eu acho que eu nem posso ficar mostrando essa foto assim, né? Perigoso, né, gente? Vai que aparece alguém conhecido aqui
e vai acabar me processando, né, por mostrar a imagem dele no vídeo. Será que isso acontece? Será, gente? Ah, não sei. Por via das dúvidas, não vou mostrar mais. Olha, tem uma mensagem aqui, ó. Foto da banda do Belém, da qual fui regente de fevereiro de 1960 a dezembro de 2001. Uau, 1960. Para a glória de Deus. Mas eu não sei. Ah, lembrei. Esse aqui veio de presente. Vou até deixar de costa, pra não dar problema. Esse aqui veio de presente junto com essa harpa. Quando eu comprei essa harpa não foi pela internet, foi por ligação. Foi esse cara aqui, ó. Ele é bem de idade já, eu nem sei se ele é vivo ainda. João Quirante Blancs. Quem é da Assembleia de Deus e toca música, conhece ele. A Assembleia de Deus só usa isso aqui. Essas harpas, feitas por ele. Gente, olha o gato. Esse gato, meu Deus. Tá no cio, né, gente? Então, aqui, ó. É pra primeiro clarinete em si bemol. Coisa de música. Aí, quando eu pedi essa harpa, ele mandou essa foto de presente. Agora eu lembrei. Olha, faz um tapinho bem gostoso. E aí, gente, depois que esse irmão faleceu, muitos não quiseram mais tocar. Mas não foi por isso que eu parei de tocar também, foi por outros motivos. Eu posso falar pra vocês uma coisa muito espiritual, que é uma história muito longa. Ai, gente, mas é o meu sonho voltar ainda a tocar na banda. Olha, gente, já sei, vou fazer um vídeo pra vocês com a SMR na minha clarineta. Aí eu vou aproveitar e tocar umas notinhas pra vocês. O que vocês acham? Vocês gostam? Só que o duro é que o som dela é muito alto, né? Daí não vai ser um ASMR. Vou ver o que eu faço. Se eu faço ou não. Gato, você não tá vendo que tem pessoas querendo dormir aqui? Do outro lado da câmera? Perdoem ele, pessoal. Tá no cio, né? Ele não é meu, gente. Ele é do vizinho e vem pra cá porque quer namorar minha gata. Mas minha gata nem quer saber dele. Sei lá, um negócio estranho, né? Olha, aí aqui tem um monte de... Ai, gente, é a biografia dele, do João Quirante. Olha, que lindo. Quando é assim, ele tem orgulho, né, de falar sobre a vida dele. Poxa, nem sei se ele é vivo ainda. Queria saber notícias dele. Se alguém conhece ele, sabe notícias dele, me fala aí como ele está. Olha, aqui, esse é o clarinete, gente. Esse é um clarinete. Esse aqui faz parte daqui. Aí aqui é quando eu estava aprendendo. Fala onde é que você deve pôr os dedos para fazer as notas. Esse aqui é o alfabeto de quem está aprendendo o abecedário. Aí. Esse aqui, gente, é como se fosse um livro de alfabetização. Só que é para o músico. Se chama Bona. Ó. É um livro de alfabetização. Não é música, é só notas mesmo. Olha aqui. Que azul lindo. Nossa, minha cor preferida é azul, gente. Isso. Por fim... Ah, não, peraí, tem mais um aqui. Ai, Lourenço. Esse aqui é tipo aquele livro do Policarpo Quaresma.
Só que esse aqui é do Franklin Távora. Só que esse aqui não cai em vestibular não, pelo que eu sei. Isso aqui é só um livro antigo mesmo. É do meu pai. Tem várias histórias legais aqui, gente. Tem umas histórias assim bem nordestinas, sabe? Cadê? Tinha um poema bem legal que falava: vai casar com não sei o quê. Não sou bicho. Olha o cara na rede. Olha aqui, achei. O poema que eu queria mostrar pra vocês. Ó. Tenho minha cachorrinha, que minha tatá me deu. Tem um só desgosto dela, é ser filha de europeu. Toda moça que é briosa não casa com marinheiro. Espera para casar com os quindins dos brasileiros. Bravo patusco, patusquinho, patuscão. Marinheiro pede chumbo, comedor e beberrão. Gente, que poema mais preconceituoso. Não é preconceituoso? Ele é... Como que fala aquela palavra que é contra imigrantes? Ai, gente, esqueci. Tá bom. Ai, esse aqui fui eu e minha irmã. Criança, quando tá aprendendo a pegar em caneta ou lápis, ela só faz bolinhas. Então, pra vocês verem como que é antigo. Do meu pai, vou guardar pra sempre. E por último, pra fechar com chave de ouro, eu não vou mostrar. Só vou abrir a capa pra vocês verem do que se trata. Bonito, né, gente? Olha. Deixa eu abrir aqui. Opa, não posso mostrar demais. Aí, só essa parte. Planner 2022. Esse aqui, gente, todo ano eu faço um planner dos meus objetivos pro ano, das minhas metas, coisas que eu quero alcançar. Por isso que eu não vou mostrar o que tem adiante, gente. Planos, vocês não contam pra ninguém. Planos é só entre você e Deus. Mas quando a gente coloca no papel e a gente entrega pro universo, as coisas acontecem, gente. Algum dia eu farei um vídeo falando pra vocês sobre isso. Como que eu consigo conquistar minhas coisas com a fé. Que entregando ao universo, o universo nos dá o que a gente quer e o que a gente pede. É real. Bom, eu vou parar por aqui porque já ficou um vídeo longo. Eu acho que a essa hora não tem mais ninguém acordado. Se você ainda tá acordado, você já deve estar morrendo de sono. Tá morrendo de sono e você quer dormir. Então eu vou parar por aqui, tá bom? Se você quer algum vídeo especial, deixa aqui nos comentários, tá bom? Me perdoe por esse gato. Esse gato safado.